R$100 em um dia em Buenos Aires. Estou em frente à Casa Rosada e vou mostrar tudo para vocês. Tomar café da manhã, almoçar, fazer passeio. Será que dá? Vou tentar fazer esse passeio aí bem econômico no City Tour de um dia e mostrar para vocês o que é possível e o que não é possível. Então, vamos lá, inscreva-se no canal, ative as notificações. Para quem não me conhece, sou Álvaro Fernandes, criador, jornalista aqui do Estruturando Ideias, e já tem baixa de R$ 5,80, a passagem de R$ 2,90 de ida, R$ 2,90 de volta do metrô, super tranquilo, 20 minutos, foi rápido e agora tem o resto para gastar. O metrô custou 650 pesos, a cotação vocês estão vendo na tela, e quando vocês vierem, atente-se à cotação. Lembrando, né, que depois de maio de 2024 a cotação está bem estável, né, porque antes era muito instável, então você não vai ter maiores problemas na hora de fazer a cotação. Então, daqui a pouco a gente volta aqui na Casa Rosada, na Plaza Del Maio, e tá apenas começando. Agora bora tomar um café da manhã, são 10 horas e eu tô com fome, partiu! E aqui tô tomando uma média luna, também veio uma aguinha, né, com café, saiu R$14,95. Então, estão vendo aí o saldo, bem bonito. Pedi pouco hoje, não pedi aquele balde de cappuccino, porque vou andar bastante, vou almoçar, vou lanchar. Então vamos ver aí o que vai acontecer, se vai dar ou não. Lembrando que aqui, ó, é bem bonito, foi fundado em 1887, aqui a cafeteria La Puerto Rico, muito bonita mesmo. Vou tomar um café para a gente começar aqui o nosso City Tour por Buenos Aires. Aqui a cafeteria Puerto Rico é desde 1887, então aqui é mais ou menos parecido com a confeitaria Colombo, né? Aqui no bairro do centro. Então muita gente, muitos intelectuais tomavam café aqui ao longo dos anos, e hoje é uma das mais tradicionais e ela é muito bem preservada aqui do ladinho da Casa Rosada, dá 3 minutos andando, então vale a pena conhecer aqui o café. Ali onde a gente vê muita gente tirando foto é a estátua da Mafalda. Ela foi inaugurada em 2009, mas a personagem de 1964, uma menina muito questionadora, era das tirinhas de jornais e tal. Então é um ícone da cultura pop aqui da Argentina, não só da Argentina, do mundo, né? Então é bem legal. Então aqui bem no centrinho, 3, 4 minutos da cafeteria e uns 8 minutos ali da Casa Rosada, a gente consegue chegar até a estátua. Muita gente tirando foto, é bem bonito e vale a pena. Inclusive eu tirei foto também. E aqui a gente está bem no centro da Plaza Del Maio, né? Um dos pontos principais aqui de Buenos Aires, até mesmo da parte política. E com a independência em 1810, a Argentina, né, se proclamou independente. Tem a Casa Rosada, que é a sede do governo. Ali também tem a igreja. Então todos esses prédios aqui são importantes, governamentais. Também tem a parte do Banco da Argentina aqui. E uma parte vibrante, e geralmente quando tem protesto ou alguma coisa relacionada à política, geralmente acontece aqui, né? Por ser uma praça ampla e também bem importante. É muito bonita. Hoje, e sempre que eu já passei aqui umas 4, 5 vezes, sempre tem bastante policiamento. Então realmente é um lugar que não pode deixar de fora do seu City Tour. Pelo menos perder umas 2 horas aí para ficar tranquilo. Tem um café que eu fui também, que é aqui do lado, o Obelisco também, 10 minutos andando. Então o centro histórico aqui faz bastante parte e muito importante também para você conhecer bem aqui também Buenos Aires. Lembrando que eu estou fazendo um City Tour de um dia bem rápido, mas dá para você ficar aqui 3, 4 horas aproveitando, tomando café, almoçando. Mas a gente vai fazer esse roteiro bem rápido para mostrar o que fazer aqui em Buenos Aires. E também, né, na parte econômica, como toda viagem, você pode fazer uma parte econômica, economizando muito, ou também
gastando muito, né? Aí depende de você, pode comer todo dia no Dom Julio, parrilha, ou pode comer no Clube da Milanesa, um restaurante local, alguns lugares mais baratos. Mas o que eu sempre indico, pelo menos aqui em Buenos Aires, é sempre dividir um restaurante mais caro, mais barato, que aí a viagem fica top! Aqui vou entrar agora na Catedral Metropolitana de Buenos Aires, datada de 1852. Começou a construção lá em 1691. Ela é bem bonita e vale a pena, ó. Em frente à Casa Rosada ali, praticamente, do banco também. E aqui o City Tour que a gente está fazendo antes de ir lá para o Obelisco e alguns outros lugares aqui na Argentina. Muita gente tem medo, né, de tirar foto ou vídeo aqui do obelisco. O que pode fazer é, em frente ao obelisco tem uma cabine da polícia aqui, os policiais ficam aqui. Então, se você ficar mais seguro, pode vir e tirar foto aqui do obelisco de boa aqui de cima. E aqui de cima, você pode ficar seguro, você vê o obelisco, tem vários restaurantes ali embaixo, e aqui você sobe e tem esse mirante gratuito vendo a Avenida 9 de Julho, que é imensa, né? E também admirando aqui o obelisco. E o obelisco que vocês estão vendo ali ao fundo foi criado em 1936 para comemorar o aniversário número 400 da cidade de Buenos Aires. Ele fica na 9 de Julho, é bem movimentada. E aqui, ó, um monte de coisa legal, um monte de restaurante. Mas eu até fugiria um pouco aqui, que aqui é bem mais turístico, tem um tango rolando ali também. Agora eu tô andando aqui na 9 de Julho, que é grande demais, são quase 1,5 km e 22 minutos. A gente vai até um restaurante depois para a Recoleta continuar o nosso roteiro aqui. Então, bora comigo? Acabei de sair agora do São Joanino. É um restaurante com mais de 60 anos de tradição. Eu gostei bastante e a conta saiu R$ 59,00. Vale a pena, é um pouco mais caro do que os demais, mas ele é totalmente assim, não turístico, digamos assim, e fica aqui na Recoleta. Então resolvi passar por outros restaurantes ao invés daqueles bem famosos e comer uma milanesa, que também é um prato bem tradicional aqui. Então o refrigerante e o bife milanesa que vocês viram, o tamanho dele saiu por R$ 59,00. O preço, como eu falei, né, e venho falando, sim, está mais caro do que ano passado, mas mesmo assim compensa, porque com esse preço você não comeria tão bem assim no Brasil, por exemplo. Lembrando sempre de ver a cotação aqui e aqui embaixo também, todos os links na descrição que eu vou falando no vídeo vai estar aqui também. Então vamos continuar nosso tour e ver se a conta vai fechar no final. Ah, e eu acabei de sair do restaurante, esqueci de falar, né? Ele parece simplesinho, às vezes um pouco meio duvidosa ali a estrutura, mas ele já saiu até no New York Times, um jornal, o tabloide mais famoso aí do mundo, né? Então ele é muito bom. Eu acho que além da comida, o atendimento é muito bom. Todo mundo zoando lá, com todo mundo, com o pessoal que estava brasileiro, com outras pessoas também. E o legal também é que é muito bem servido. E na hora o garçom, Matias, se for até fala, Matias, muito gente boa, ele falou assim, ó, você tem que comer tudo, hein, porque vem pouca comida, brincando, lógico, né? Então achei bem legal e o atendimento muito bacana. Quando eu fui pagar, depois quando eu fui falar com outro pessoal também, todo mundo brincando, perguntando de onde era. Então, atendimento top. E aqui cheguei na famosa Floraria Genérica. É uma flor aqui, né, que agora não está em funcionamento, mas ela abria e fechava, eles estão reconstruindo, que significa ali as transformações, né, do mundo.
fica aqui bem na praça, do lado da Faculdade de Direito. E como vocês podem ver, um monte de gente aqui no chão, né? Fazendo piquenique, descansando, pegando um solzinho. Então realmente é muito bom, tomando mate, chimarrão. Então vale bastante a pena ficar um tempo aqui. E no nosso roteiro aí a gente colocou, se você for ficar só um dia também vale a pena, porque é bem bonito, bem imponente e é perto de tudo, né? Do lado do restaurante que a gente estava, agora a gente veio dar um passeio por aqui. E aqui a Faculdade de Direito que eu falei, né? Bem bonito, o tempo também tá bem bonito hoje. E lá a Florário Generic. Agora a gente vai para El Ateneu, não sei se eu pronunciei certo, mas aquela livraria bonita aqui também que fica na Recoleta. Vai dar uns 25 minutos de caminhada. Se quiser pode pegar ônibus, Uber, é barato, mas eu tirei o dia para caminhar. E o legal aqui é que tem várias partes verdes aqui, né? Como vocês podem ver. Então dá gosto de caminhar. Se eu fosse pegar o metrô, eu teria que andar 7 minutos, depois 7 minutos. Então agora eu andei 20, vou andar 20. E é melhor que fazendo essas paisagens aqui. Aqui ao fundo é o cemitério da Recoleta. Aos 3 anos ele foi privatizado, agora cobra uns 40, 50 reais para entrada. Aí também já acho demais, né? Evita Perón tá aí, que foi uma ex-primeira dama aqui da Argentina. Então hoje em dia ele foi privatizado, porque na época da pandemia ele acabou sendo meio que largado de mão. Então o túmulo dela tá aqui. E fica na Recoleta, do ladinho ali da Florário Generic, que agora a gente está indo para livraria. Então, se você quiser, tem aqui também o cemitério, mais um ponto de visitação. E nesse nosso tour a gente começou lá em Palermo, foi até o centro, e agora a gente está Recoleta, passando por vários bairros, várias coisas diferentes. Agora já está no horário de rush, o dia todo na rua, e para comer até 100 reais e fazendo os passeios gratuitos. A gente ainda não acabou, ainda tem mais coisa para fazer, tô cansado. Acho que hoje vão ser mais de 15 km andando. Eu gosto, particularmente. Se quiser também pode pegar o metrô, dá R$ 2,90, é de boa, tranquilo. Mas eu gosto de andar para conhecer os cafés, os lugares mais bonitos. E vamos continuar aqui. Chegou a hora de voltar, vou pegar aqui o metrô novamente, dá mais ou menos uns 15, 20 minutos, eu já estou em Palermo novamente, rapidinho, fiz o tour todo, passei pelo Palermo, centro, Recoleta e agora estamos indo lá para ver o que a gente come ainda e fechar esse dia aqui em Buenos Aires. Acabei de sair do metrô, super tranquila a minha viagem de ida e de volta e o dia todo na rua, né? Eu ainda estou indo para casa, devo passar no supermercado para comprar alguma coisa e voltar para o Airbnb. Então, aqui em Palermo, um dos melhores lugares para ficar, diferente daquela agitação lá do centro, de Recoleta. Aqui é muito mais tranquilo, isso porque são 6h30, ou seja, já era para estar bem movimentada a rua e não tá de um lado, de outro. Lá até o pôr do sol tá vindo ali, então vale bastante a pena. Nas considerações finais é que foi um dia muito legal, né? Conheci restaurantes novos, fui num café bem antigo, visitei a Praça da Mafalda. Então é um dia bem interessante para fazer um city tour e também bem econômico, né? Caso você queira acrescentar algo ou tirar algo, se fosse no Clube da Milanesa, na promoção que a gente pegou aí, daria metade do preço. Só que é uma franquia, né? A gente foi num lugar bem raiz mesmo, mais de 60 anos de história. E agora voltando aqui pelas ruas de Palermo. Agora sim o vídeo está acabando, comprei esses churritos aqui, 400 pesos, dá 900 pesos, dá mais ou menos 4 reais. Então a conta toda deu 86 uns quebradinhos, né? 86 reais, ainda faltou um dinheiro para gastar, mas como eu tô sem fome, isso aqui também enche pra caramba. Então ficou assim o nosso vídeo.
Então inscreva-se no canal, ativa as notificações. Esse foi o nosso tour aqui com R$100 em Buenos Aires. Dava para comprar o alfajor, eu também pensei em tomar um sorvete, só que tava muito cheio. Vocês viram o tamanho do bife à milanesa aqui, então realmente não deu para comer mais nada. Mas tem muita coisa para fazer aqui. Eu vi muitos brasileiros, o pessoal argentino também, viajando e levando até o piquenique, né? Compra no mercado e vai fazer lá na Recoleta, na Flor de Janeiro. Só que eu não fiz isso. Mostrei que dá para comer na rua, comer bem. E como eu falei, a gente foi para um restaurante melhor. Poderia ter ido para um outro que você com certeza gastaria menos. Então esse foi meu dia aqui, o City Tour. Mostrei como gastar menos. Você ainda pode comprar água, pode comprar refri. Ainda sobrou um dinheirão para você fazer. Dava para comprar mais uma caixa de alfajor com 6. Dava para comprar refri, dava para comprar também água e mais um monte de outra coisa, tomar um sorvete. Mas é isso, beleza? Espero que tenha gostado. Diz aí se vocês acharam caro ou não. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Não esqueça sempre de olhar a cotação na hora que você for viajar. Aqui embaixo também tem várias dicas, inclusive da Nomad, que eu sempre falo que você consegue economizar muito. Como eu estou usando aqui a viagem toda, 80% eu estou usando na Nomad, 20% estou usando de dinheiro. Algumas coisas assim são rápidas e tal, então eu acabo fazendo com dinheiro. E também a gorjeta em vários restaurantes que precisa também tem que ser com dinheiro, beleza? Aqui já está cheirando aqui, já vou comer. Inscreva-se no canal, ative as notificações, que agora eu vou ficando por aqui. A gente se encontra em breve. E acabei de chegar aqui, né? Como vocês viram, a Bruna hoje não fez o tour, mas eu trouxe aqui para ela, ó, um negocinho, porque ela tá de home office. Então já cheguei aqui, já tá tarde demais, tô cansado, mas tá aqui. R$100 que eu gastei hoje, um pouco menos, né? Foi bom ou não foi? Vamos comigo que vocês estão feitos. Lembrando, né? Você pode gastar mais, você pode gastar menos, depende muito de como você vai fazer a sua viagem. Beleza? Inscreva-se no canal, dá uma olhadinha aqui, tem muitas coisas interessantes e a gente volta em breve. Valeu!